O que é a guerra? Um filme da Netflix? Um filme de Hollywood? Um conto de fadas? A guerra, meus amigos, é a vida real. A guerra é resultado da exacerbação da ignorância humana, quando todas as tentativas de diálogo já foram superadas. O atual conflito Rússia e Ucrânia mostra muito bem isso. Mas uma guerra, ela está longe de ser apenas um conflito armado. Uma guerra envolve um período longo de pesquisa, investigação e mesmo espionagem. Uma potência como a Rússia, acostumada a enfrentar diversos adversários, travou uma batalha dura durante o século XX com os Estados Unidos, outra grande potência, na chamada Guerra Fria. Não iria entrar numa empreitada como essa de forma instantânea. Uma guerra, meus amigos, além da espionagem, além da investigação e além do estudo minucioso do território inimigo, envolve também uma guerra de propaganda e informação. Não à toa, estamos vendo este conflito sendo novelizado 24 horas por dia, nos principais veículos de comunicação e, claro, principalmente em todas as redes sociais. Mas é bom frisar aqui que a maior parte das redes sociais que nós utilizamos, YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e tantas outras como WhatsApp, elas são também um instrumento de guerra. Não podendo intervir militarmente na Ucrânia e expulsar os russos, a tática do Ocidente é manchar, é queimar a imagem daquele país que colocou o Ocidente inteiro de joelhos, pois foram avisados, não intervenham no conflito da Ucrânia, ou sofrerão consequências nunca antes vistas na história da humanidade. Definitivamente, a guerra não é uma série da Netflix, é a vida. Essa mesma mídia que se encarrega de novelizar o conflito da Rússia, que não completou nem sequer 2 semanas ainda de ameaças, de incursões militares, mas há muito já permeia os noticiários. Por que essa mesma mídia não fala, por exemplo, da invasão dos Estados Unidos no Iraque, que vem desde... Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um prisioneiro de guerra iraquiano, que teve os dedos e o órgão sexual presos a um fio de alta tensão, no qual ele foi torturado. Se ele saísse da posição que se encontrava, ele seria eletrocutado. E ele aguentou 4 horas nesta posição, até finalmente ser eletrocutado por soldados americanos. Professor, por que o senhor traz essa imagem tão pesada, tão cruel? Eu quero dizer para vocês que esta imagem só ficou disponível para a maior parte da população a partir das denúncias deste cidadão aqui, Edward Snowden, ex-agente da CIA, do Serviço Secreto Americano, que denunciou, durante a gestão de Barack Obama, as atrocidades e o desrespeito aos direitos humanos cometidos na guerra do Iraque. E se a gente levar em consideração que a Síria também foi invadida pelos Estados Unidos, a Líbia, além de ser invadida, foi arrasada, destruída, nem país é mais considerado pelos Estados Unidos. Iraque, Afeganistão, o Vietnã. Desrespeitar os direitos humanos é comum em todas as guerras. Agora imagine vocês um país que é acostumado a conflitos. Hoje, chama a atenção da humanidade, convoca a opinião pública para se voltar contra a Rússia pelo que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Ah, professor, então já sei sua linha de pensamento. O senhor é a favor daquele maluco do Vladimir Putin, o senhor é a favor da Rússia, o senhor está gostando da invasão da Ucrânia. Longe de mim, eu sou da paz. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe muito bem disso. Eu gosto que dê a César o que é de César. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se essa incursão militar perversa, poderosíssima da Rússia sobre o território ucraniano choca a humanidade diante dos desrespeitos aos direitos humanos, dos acordos internacionais de desrespeitar a soberania de um país, ora, vamos nos chocar também contra a nação que mais invadiu territórios ao longo do século XX, que faz acordos com países
que reconhecidamente desrespeitam os direitos humanos, como a Arábia Saudita, por exemplo. Mas a Arábia Saudita é parceira dos Estados Unidos. Não interessa o que eles façam com as mulheres na Arábia Saudita, não permitem que estudem, não permitem que tire carteira de motorista, fazem vistas grossas aos castigos que as mulheres são submetidas na Arábia Saudita. Um jornalista foi esquartejado na embaixada saudita na Turquia. E os Estados Unidos fez o quê? Fazer alguma coisa? Não vai, né? A Arábia Saudita tem as maiores reservas de petróleo leve de todo o planeta. Eu vou brigar com ele? Jamais. É parceiro, é amiguinho, tá ali do mesmo time. Quem não presta é a Rússia, que está invadindo a Ucrânia. Professor, então você é a favor da invasão? Não é a favor da invasão? Esclareça isso pra gente. Sou contra a guerra. A guerra é resultado da estupidez humana. Mas essa invasão russa à Ucrânia, ela não aconteceu em semanas. Há alguns anos, a Rússia já vem estudando a possibilidade de intervir militarmente no território ucraniano. Por conta de quê? É por conta dos recursos naturais que existem na Ucrânia? Não. A Rússia é autossuficiente na maior parte dos recursos naturais existentes no planeta. Inclusive, na tabela periódica de química, todos aqueles elementos da tabela periódica de química você encontra no território russo. Não é por território. Não é em busca de recursos naturais. Mas é para marcar posição. Imagine vocês, se ao invés da Ucrânia fosse o México, se ao invés da aproximação da Ucrânia com a OTAN, fosse a aproximação do México, que é ali vizinho, quilômetros e mais quilômetros de fronteira com os Estados Unidos. Já pensou se o México resolve se aproximar dos russos? Fazer acordos na área de energia, na área de defesa, na área de ciência e tecnologia? Ora, os Estados Unidos iriam esperar os russos construírem um laboratório, dar condições do México desenvolver armas nucleares? Evidentemente não. E não seria novidade para ninguém que os Estados Unidos iriam intervir no México e de forma firme, dura, antes que a ameaça se concretizasse sobre seu território. Outra coisa, outro elemento importante dentro dessa disputa diz respeito aos movimentos separatistas, à unidade territorial. Aqui no Brasil, fica difícil para a gente perceber como esses sentimentos eles eclodem muitas vezes em diversos pontos do planeta. Essa ideia de unidade territorial, talvez o Brasil seja um dos poucos países do planeta que mantenha esse sentimento de unidade territorial. Você se reconhece brasileiro desde Roraima, no Acre, lá no extremo norte do país, até Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no sul do nosso país, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Goiás, não importa onde você esteja, você se reconhece como brasileiro. Mas na grande maior parte dos países do mundo, não é assim. Os conflitos étnicos explodem nos 4 cantos do planeta. Ora, quando a Catalunha resolveu se separar da Espanha, agora, há poucos anos atrás, qual foi a atitude do governo espanhol? Passou simplesmente a mão pela cabeça dos catalãos? Ou agiu com força, com veemência, sufocando toda e qualquer tentativa de oposição de separar a Catalunha da Espanha? Pois é, a Ucrânia já fez parte do antigo Império Soviético. Inclusive, 2 grandes líderes da antiga União Soviética, no que diz respeito à longevidade no cargo, Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev, eram ucranianos e, no entanto, comandaram o antigo Império Soviético. Ou seja, a Ucrânia era parte integrante desse imenso Império Soviético, que ruiu, entrou em colapso, se fragmentou e novos estados surgiram, inclusive a Rússia, principal herdeira da antiga União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então esse episódio de guerra que nós estamos vendo, ele envolve uma novelização, que também é uma arma de guerra, a propaganda. Colocar o inimigo sempre como mal, como perseguidor, como algo ruim. E a guerra é um prato cheio para isso. Este conflito também envolve resquícios de uma guerra fria, de um território que possuía 22 milhões de quilômetros quadrados e que perdeu 5 milhões, permitindo que outros estados surgissem. Este conflito, além dos resquícios da Guerra Fria,
além de uma guerra de propaganda, põe em destaque, põe na centralidade o poder bélico e militar dos russos. Ora, outro dia eu precisava comprar um sapato. Aqui na Bahia teve muitas enchentes e eu perdi 2 calçados, recolhendo entulho das enchentes, ajudando pessoas que perderam suas casas e precisava de um novo sapato. Fui pesquisar na internet, comprei meu sapato. Depois de alguns dias, continuei recebendo propaganda de sapatos em diferentes redes sociais, no meu e-mail, e me veio à mente: eu estou sendo vigiado, eu estou sendo controlado, eu estou sendo perseguido por uma rede de propagandas muito forte. Agora, se fazem isso com a minha pessoa, que pesquisou um simples calçado na internet, imagine o que esses serviços de informação não fazem com estados para descobrir segredos. Pois bem, eu afirmo a vocês que esta guerra é uma guerra tecnológica também. Os russos agem como pinça, atacando pontos estratégicos da Ucrânia. Evidentemente que muitos civis acabam sofrendo com isso. Outro ponto importante de destaque, que não podemos deixar de considerar, é a questão do nazismo. Para com isso. O nazismo ele acabou na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada. Alto lá. Quem perdeu a guerra foi Hitler e a Alemanha. O nazismo não. Infelizmente, vou deixar aqui para vocês o nome. Operação Paperclip. Se vocês nunca ouviram falar nisso, quando a Alemanha estava arrasada na Segunda Guerra Mundial, muitos cientistas, estrategistas de guerra da Alemanha, muitos alemães envolvidos com o nazismo, tiveram seus nomes modificados e foram para os Estados Unidos. Mas por que falar de nazismo num momento como esse? Bom, quando nós precisamos... Lá pela década de 30, Hitler começou a fazer suas excursões malucas, seus discursos longevos e encantar multidões na Alemanha e em outros países. 2 países viram a ascensão de Hitler como positiva. Que países foram esses, professor? Adivinha. Inglaterra e França. Pois é. Tanto o governo inglês quanto o governo francês, na década de 30, antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial propriamente dita, eles viram com bons olhos a ascensão de Hitler, porque Hitler poderia frear a expansão comunista pela Europa. Então Hitler, no primeiro momento, se configurou como um aliado de França e de Inglaterra para impedir o avanço do comunismo para a Europa. Pois bem, Hitler foi crescendo, invadiu a França, invadiu os Países Baixos, invadiu uma porrada de países. Só não contava que a invasão russa fosse um tiro pela culatra e que lá seria o início de sua derrocada. Quem derrotou o nazismo, quem libertou a Europa do nazismo, ao contrário do que Hollywood prega e do que a Netflix fala, não foram os heróis de sempre. Quem libertou a Europa do nazismo foi o Exército Vermelho, o Exército Bolchevique. Goste você ou não. E aí a opinião é que nem fiofó, cada um tem o seu. Pois bem, esse movimento nazista, ele volta a surgir forte na Europa, sobretudo na virada do século XX para o século XXI. Quando os imigrantes refugiados chegam até a Europa e sofrem preconceito, sofrem perseguição, essa xenofobia nada mais é do que um sentimento atrelado ao nazismo. É muito ruim ver judeus sendo discriminados em campos de concentração, toda aquela história horrível que nós presenciamos nos livros de história através do Holocausto. Pois bem, mas é horrível também você ser muçulmano, ter a sua religião islâmica e ser discriminado num país que prega a liberdade, por exemplo, como a França, que durante muito tempo proibiu as estudantes adolescentes de origem muçulmana, de religião islâmica, de utilizarem o véu. O véu para a mulher islâmica indica: já desceu a primeira menstruação, sou mulher, posso ter filhos, já estou apta a casar. É um simbolismo muito forte, o véu para a mulher islâmica, até mesmo porque, quando muitos povos árabes estavam sob o domínio de potências europeias, essas mulheres foram proibidas de usar o véu. Depois que eles conseguem a sua independência, a sua autonomia, as mulheres voltam a utilizar o véu e dizem: hoje sou livre para exercer livremente a minha cultura e a minha religião.
Se o preconceito contra judeus é abominável, o que diremos do preconceito contra o povo islâmico? Que é a religião que mais cresce no mundo, diga-se de passagem. Os movimentos nazistas, voltando aqui para o conflito da Rússia, estavam muito crescentes no território ucraniano. Um sentimento exacerbado de nacionalismo. E Putin, apesar de reconhecer a derrota da União Soviética durante a Guerra Fria, tem aquele sentimento do Exército Vermelho, do Exército Bolchevique dentro de si. E nazismo e russos não combinam. E os russos reprimem toda a tentativa de crescimento do nazismo, sobretudo perto de suas fronteiras. Esse é um dos grandes motivos da invasão russa ao território ucraniano, mas que a imprensa não fala, a imprensa não aborda, porque tem interesses intrínsecos, até mesmo porque muitos elementos nazistas se encontram presentes na governança, no modo de governar, no perfil ideológico dos Estados Unidos, infelizmente, na propaganda, na tortura e na perseguição aos inimigos, movimentos puramente nazistas. Evidentemente que você não vai ouvir informações como essas nos meios de comunicações tradicionais. Eu vou deixar um link aqui de um canal essencial para vocês assistirem. Geoforça, de Rubem Gonzalez. Talvez seja a melhor análise sobre a guerra nesse período. Então tá aqui na descrição do vídeo o link do canal no YouTube Geoforça, que com certeza uma das melhores análises sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Essa é a grande verdade. Pois bem, as técnicas de tortura que eu falei há pouco de soldados iraquianos, o uso excessivo da propaganda e bem articulado da propaganda contra o inimigo são instrumentos nazistas utilizados na Segunda Guerra Mundial e que hoje são utilizados com maestria, com perfeição, por quem? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Cuidado com o que vocês assistem nos veículos de comunicação. Cuidado com o que vocês veem nas redes sociais. Nem tudo que reluz é ouro. E como dizia o velho poeta, toda unanimidade é burra. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, prestado atenção até aqui. Valeu? Até a próxima. E não deixe de dar o seu like, deixar o seu joinha e se inscrever em nosso canal. E divulga, viu? Compartilha. Tamo junto. Até a próxima.